Fala aí galera, eu sou o Tei e se você acha que o Gênesis é o Yu-Gi-Oh! Raiz, meu amigo, se prepara pra ver o que a gente vai acompanhar a seguir. Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder acompanhar uma parada com vocês que, procurando aleatoriamente lá na página da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, eu não lembro exatamente o que eu tava procurando, eu acho que era um deck de Fire King pra mostrar o vídeo que eu comentei com vocês sobre o deck de Fire King. Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. E aí eu tava tentando encontrar as decklists, né, do Fire King que toparam nos últimos torneios pra poder ter o esboço ali pra vocês, inclusive procurando o deck do Jinkabui de Fire King com o Juhak, né. E aí, sem querer, enquanto eu ia botar Fire King, eu acabei escrevendo Fire Fist. E quando eu fiz isso, a Yu-Gi-Oh! Pro Deck simplesmente me listou todos os torneios em que eles têm computado que o Fire Fist topou. E o Fire Fist é um deck terrível, que mesmo com o suporte que foi lançado lá em 2019, ele não conseguiu ser nada de útil, mas ele já foi muito relevante em determinado momento do jogo, já foi muito relevante. Então, a Yu-Gi-Oh! Pro Deck me mostrou lá a decklist do deck que topou um torneio, e esse torneio é o ICS São Paulo de 2014. Lá tem computado, né, os resultados de torneios anteriores, mas raramente a gente consegue ver várias decklists. Coincidentemente, no ICS São Paulo de 2014, tem lá algumas das decklists, e eu fiquei curioso e resolvi gravar um vídeo pra vocês, pra gente mergulhar um pouco na história e dar uma olhada no ICS do Brasil. Eu não sei se esse foi o primeiro ICS que rolou no Brasil, mas eu lembro que quem ganhou foi o CH Sapo, né? Se você não tá ligado, e se você começou a acompanhar o canal do Paulo PRJ recentemente, tem um vídeo que o Paulo grava com o Sapo, que foi o campeão desse torneio, nesse vídeo aqui em cima, ó, dá uma olhada, que o Paulo conversa lá com o Sapo, que era integrante do time dele, por mais de uma hora, conversando sobre o Arpia sendo campeão desse torneio. Então, se você acha que o Gênesis é o Yu-Gi-Oh! Raiz, cola comigo, porque nessa época, meu amigo, o formato era uma loucura de diversidade. Vamos acompanhar porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela, mostrando pra vocês o que eu encontrei, né? Essa é a página da Calunch Store com o ICS de São Paulo que rolou em 8 de março de 2014. E faz bastante tempo. Mesmo sendo um ICS, teve 350 pessoas, pra você ver a diferença, né, do que tem hoje em dia. E aí, você tem a disposição dos decks que rolaram. É claro que as coisas vão se perder no decorrer do tempo. Informações serão perdidas no decorrer do tempo, né? Por exemplo, nós não temos todos os jogadores que toparam. No top que eles iam colocar aqui, nós temos poucas decklists e poucos decks apontados, né? Mas o que importa é que aqui do lado, quando tem o valor, né? Quando tem o preço dos decks, ó, na Yu-Gi-Oh! Pro Deck, tem decklist pra gente ver. E é isso que eu achei interessante, pra gente poder dar uma olhada nas decklists. E por aqui, dá uma olhada nos decks que foram top desse torneio, né? Nós temos aqui um Arpia, o Bujin sendo vice-campeão, tendo no top 4 um Dark World junto com um Fire Fist, 4 decks diferentes no top 4, tá? Seguido pelo Constela, que é mais um deck diferente, aí opa, um Arpia, que é a primeira repetição. Tem no top 16 um Mermeio, um Constela, outro Fire Fist, um Spellbook e um Bujin, e aí você começa a repetir, mas olha qual é o teor das repetições. Ainda tem ali outros decklists que a gente não sabe, eles só colocaram top 16, eu não sei se era cut pra top 16 aqui ou se era de fato 32, realmente isso aí me foge. Eu acho que era cut pra top 32, porque quando eu fui olhar aqui, ó, eu fui procurar no blog da Konami, na verdade eu fui procurar em algum lugar que me dissesse, e eu encontrei no blog da Konami, o breakdown do top 32 do ICS que rolou no Brasil aqui, ó, né, o ICS Brasil, São Paulo, e nós tivemos essa configuração aqui, onde nós tivemos um top 32, tá? Mermeios, isso aqui é no suíço, depois do suíço, se eu não me engano, tá? Eu acho que é isso. Tá aqui, né? Depois do suíço, tá literalmente escrito. Mermeios, olha a indentação, que coisa horrível, né? Mas, enfim, Mermeios, Geargia, Mermeios, Geargia, Mermeios, Mythic Rulers. Nós temos também o Bujin com Fire Fists, Mermeios, Geargia, Mythic Rulers, Spellbooks, Hieratics, Mermeio, beleza, Mermeio tier 0, Karakuri Geargia, Hieratics, Ghost Trick, Geargia, Chain Beat, deve ser algum deck de Chain Burn, alguma coisa assim, Fire Fist, Geargia, Fire Fist, Mermeio, Geargia, Geargia, Mermeio, Geargia, e Mermeio, e Fire Kings, e Geargia, e Bujin, e Mythic Rulers, e Mermeio. Eu acho que isso aqui não é do ICS do Brasil. Na verdade, com certeza não é, por causa do nome da galera. Tá escrito aqui, ó, ICS Las Vegas.
Droga. Mas, enfim, fazer o quê? Eu tentei procurar, eu achei que eu tinha encontrado, mas serve mais ou menos pra gente ver quais eram os decks que estavam lá no, no formato na época. Mas ignora, isso não é do ICS do Brasil. Voltando pra cá. Antes da gente poder ver um pouco das decklists, eu quero tentar contextualizar um pouquinho com vocês aqui sobre o que a gente tinha no formato nessa época. Eu fui procurar aqui qual é o nome dessa página, cara, que eu esqueci? Card Cluster. Fui procurar na Card Cluster e aí eu encontrei essa parada aqui. Eu encontrei o histórico das banlists, né? Claro, tem aqui na Card Cluster. E aí procurando lá em 2014, ó, tá tudo computado bonitinho. O torneio rolou aqui em março, ó. O torneio, como vocês viram, o ICS São Paulo rolou no começo de março. Se eu for dar uma olhada nessa banlist, ó, que é a banlist de março que foi lançada, ela ficou efetiva em 1º de abril, aparentemente, ó. Ficou efetiva em 1º de abril. Então, essa banlist aqui não serviu para esse torneio. Logo, esse torneio do nosso ICS, ele ficou com a última banlist antes de março, que foi na banlist de dezembro de 2013. Dezembro de 2013. A banlist de dezembro de 2013, se a gente for dar uma olhada, é essa aqui que ficou vigente em 1º de janeiro. Essa foi a banlist que rolou, tá? É inclusive a banlist que colocou os Dragon Rulers A1. Tá? Colocou os Dragon Rulers A1. E se a gente for dar uma olhada na banlist anterior a ela, que é a banlist de agosto de 2013, é essa banlist aqui, ó, que vocês podem ver a quantidade de hits, é a banlist de Reboot, a primeira grande banlist de Reboot que nós temos no Yu-Gi-Oh! Mais contemporâneo. Como eu comentei nesse vídeo aqui em cima com o Paulo, que a gente tava comentando sobre o formato do Dragon Ruler, né? Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que a gente comenta um pouco sobre, e aí teve uma banlist que teve essa quantidade de hits. Foi uma banlist que eles fizeram para rebootar o jogo, onde teve o banimento dos Dragon Ruler BB, porque o Dragon Ruler era o Tier 0 da época. Nós tivemos aqui o Shockmaster banido. Nós tivemos o Book of Judgment banido, o Gateway the Six banido, Rejuvenation banido, Solen, Reborn, Heavystorm, Card Destruction, Avarice, um monte de carta banida, um monte de carta limitada de decks abaixo do Dragon Ruler, mas que também eram decks bons, como o Fire Fist, que era um deck muito sólido antes do Dragon Ruler chegar, né? Fire Fist, os Dino Rabbit eram decks muito bons, e principalmente o meio, esses eram os principais decks antes do Ruler chegarem, e o Spellbook chegou junto com o Ruler, né? Mas enfim. Então limitaram Draguns, limitaram Firefish, a Gypsy Diva, o Ally of Justice, Rescue Ace, Gishki pra evitar FTK, DeLorean, M7 foi a 1, Sarcófago foi a 1, não por causa do Melis, tá? Por causa do Dragon Ruler. Legal, Fissura e um monte de hits aqui que rolaram, tá? Então essa foi a banlist de agosto, que mesmo assim o Dragon Ruler ficou sendo o melhor deck, porque tinha 3 de cada Dragon Ruler. A banlist seguinte, que foi a de dezembro, aí sim, essa banlist limitou os Dragon Rulers. Então limitou os Dragon Rulers grandes e os bebês continuaram banidos. Limitou os Dragon Ruler grande e os pequenos continuaram banidos. Então, a banlist de... Vamos tentar entender aqui, ó. Não teve decks de Power Creep alto lançado nesse intervalo de tempo. Decks que deem Power Creep. Não teve tantos. Não tivemos também... Nós tivemos uma banlist de Reboot que foi lançada com uma cacetada de hits. E esses hits mexeram no Tier 0, banindo os dragões bebês e deixando só os grandes, o que fez o Dragon Ruler ainda ser o melhor deck, mas mexeu em um monte de deck rogue ao redor, como o Mermeio, o Firefish, esse Ally of Justice pra prevenir FTK, o Dino Rabbit, Gishki, enfim... Gravekeepers, uma cacetada de deck. Hero foi mexido, Hieratic... Não, o Hieratic saiu da lista, né? Então, eles deram hits no principal deck, em decks ao redor, mexeram no Spellbook of Judgment, baniram cartas aqui também de alguns arquétipos. A banlist seguinte foi lá e pegou quem era o melhor deck, que era o Dragon Ruler, e mexeu neles também, banindo o Dragon Ravine, por exemplo, e essa trap também, né, que era muito boa no Dragon Ruler, limitando a espadinha, limitou o Spellbook of Fate, enfim. Deu um monte de hits. Então, esse meta que era dominado pelo Dragon Ruler e tinha alguns outros decks rogues, mas eles todos foram mexidos na banlist de Reboot, o que isso fez foi deixar todo mundo fraco e não teve deck novo lançado de Power Creep. Significa que você tinha um formato nivelado por baixo, fazendo com que, a partir dali, todo torneio você podia esperar uma cacetada de decks diferentes. Tanto que em um ICS, quem ganhou foi o Arpia, tendo Bujin, Dark World, Firefish, Constella, Mermeio, ainda tinha os Dragon Ruler, os Mythic Rulers, mesmo com o A1, mesmo com os Dragon Ruler A1, tinha Madouche, eu acho que o Madouche aqui ainda não estava disponível porque tinha uma coleção Dragon Legend, uma coleção dessa que tinha pra chegar, eu acho que era pra lançar a Angeli. Então tinha Madouche, mas eu acho que não era completo ainda. O Geargia ainda já tinha, eu acho, eu não lembro se o Arsenal ainda já existia, enfim. Mas eu lembro de ter uma cacetada de opções diferentes pra você poder jogar. E os decks, como eram?
Então agora finalmente vamos dar uma olhada nas decklists, mano, porque aqui é um bagulho sinistro. Inclusive eu recomendei pra você o vídeo aí em cima, né, do Paulo conversando com o CH Sapo, que é esse cara que foi o campeão do torneio jogando de arpia. Ele dá uma entrevista pro Paulo e você ouve, mano, ouve, porque é legal de você ouvir hoje em dia mais ou menos como era na época, tá ligado? Olha só essa decklist. Card pra você dar normal sumo, comprar 2 e setar traps. Um deck que você tem tech cards, sendo dessas tech cards, ó, 10, 13 traps, além de dualities de Upstart Goblins, pra você chegar nessas defesas. Traps essas que eram 3 da Hysteric Party, que é a trap do Arpia, 2 Icarus Attack, que mata cartas, Reckless Greed, que compra cartas, e o que defende de verdade é o Botless, é o Fiend's Chain, é o Solen, é o Torrential, além do Icarus Attack. É isso que defende de verdade. E aí o Arpia tem uma possibilidade de ficar matando o back row também do amigo por causa da Field Spell, né? Por causa da Field Spell você fica matando os back row do oponente, o que acaba sendo bem interessante. Uma toolbox de Exceed, que como vocês podem ver, é mais ou menos do que se tratava de fato. Toolbox, ou seja, uma caixa de ferramenta para você usar para determinadas situações. O Dweller, para você locar o cemitério, não era tão impactante, porque como vocês podem ver, o deck era bem mais fraco, então dar um Dweller para pular um turno do oponente não significa ganhar o jogo, que é o que acontece hoje em dia. Vê um Dweller, pulou o turno do oponente, ele não pode ativar efeito no cemitério, ele não pode passar o turno, porque se ele passar o turno você mata ele, entendeu? Era diferente aqui, porque os jogos demoravam muito mais, porque era muito mais difícil de você matar. Capitalizava vantagem, eventualmente você perdia, mas demorava pra perder. Dire Wolf pra matar cartas, Exciton pra dar board wipe, Ouroboros pra descartar a carta do oponente ou matar 7 cards, né, eu acho. Gaga Cowboy, esse Exceed que eu não sei o que faz, Zerofine, Shidori, Dracossack, 101, Big Eye e aí Rank 7. E no side deck, um monte de carta que eu não faço ideia do que é isso. Eu acho que essa carta aqui tá aqui porque não sabe, né? Porque não sabe, colocou essa carta. Tem uma Mermilho com Trap Holes diferentes pra poder buscar, um Trap Stun, Mystical, Full House, Dimension of Fury, Grand Horn of Heaven, Maxi. É isso aqui. Isso que é Yu-Gi-Oh! Raiz, tá? Não é o Genesis com cartas com poder de 2025. São cartas com lançamento do poder de 2014, que é o que tinha aqui. E além disso, os bons decks tinham sido irritados, fazendo com que um deck que era incrível nessa época, que era o Mermeio, eu vou pegar uma decklist, o Mermeio Top 32, tivesse toda mexida. Olha o Mermeio de 2014, irmão. Não tinha Neptabeast. E mesmo assim, olha a quantidade de cartas bonitas que tem no deck dele. Não tinha Neptabeast. Como não tinha Neptabeast, tinha que usar Genex Undyne. Ou não, porque esse cara, por exemplo, não usou Genex Undyne. O Dragoon estava limitado. A Dipsia tava a 1. E aí, pelo fato da Dipsia Diva ter ido a 1, o cara nem botou no deck, sabe? Mas uma dinâmica que você tinha muito no Mermeio era pegar a Blitz Fury, que é essa trap aqui, e o Megalo busca ela, né? Então o Megalo aqui era bem importante, tanto pra bater, matar e tal, mas porque ele também pegava a esfera. Aí você ativa a esfera e invoca o Mermeio do deck. Esse Mermeio que você invoca do deck pode ser a Lind, que é Tree Off, como vocês podem ver. Por quê? Porque a Lind morre e invoca o Mermeio do deck. Se ela é destruída e mandada do campo pro cemitério, né? Você vai poder invocar um Mermeio do deck. Aí você pode invocar um Pike, aí nesse Pike você descarta e pega o nível 3. Tem a Turge, que serve igual um Pike, só que pra reciclar. E aí se a gente der sorte, a gente pode descartar o Marksman, mas não o Heavy Infantry, como vocês podem ver, que o Marksman é mais importante. Então é isso aí, mano. É carta de tempo, sabe? Tem outra brisa aqui, aleatória, mano. Caralho. Olha que deck. Engraçado, cara. Tem a Aqua Spirit aqui, ó, que é o nível 4 que entra banindo o Aqua do cemitério. Marksman, que mata setada. Gund, porque a Gund descartada invoca o Mermeio do cemitério, tira valor das cartas. Lead, porque você pode trazer do deck uma Lead, por exemplo. Gund, porque morre e traz outro. Sosseia, que é carta de combo. Pike, que descarta e pega um bicho, assim como o Teus, beleza. A Turge pega do cemitério igual o Pike, né? Descartando e pega um do cemitério. E aí tem o Dragon Ruler limitado, que era muito bom aqui. Mysticals e Traps. E o side deck do amigo Crow, Hand Trap, ó, toma, Scary Crow, toma, Mirror Force, Mind Crush, Maxi, eita, Malevolente Catástrofe. Quando um monstro do oponente declarar um ataque, destrua todo Spell Trap do campo. Dust Tornado. Muito foda, cara, isso aqui é muito foda. O vice-campeão, que é um Bujin, que sinceramente eu acho esse Bujin um dos decks mais sem graça da história. Claro que eu não jogava nessa época, mas eu acho que mesmo nessa época eu acharia esse deck uma merda. Mesmo hoje em dia, esse deck recebeu uma cacetada de suporte. Alguns suportes novos, vai. E mesmo assim, mas tá aí o Bujin, que usava o Fenrir da época. Sabe quem que é o Fenrir da época? O Bear, Firefish Bear. Por quê? Porque você pega o Bear com o tank, ativa o tank, pega o Bear,
Aí o Bea bate, mata um bicho do cara, seta um tank pra trás. Você dá o Bea, mata o teu tank e mata uma carta do cara. E você tem um tank pra trás pra ser follow-up. Então é uma enginezinha genérica que você usa em alguns decks, como sendo simplesmente uma carta boa, né? Uma carta standalone. E aqui o tank ainda pega o Yamato, que é a melhor carta do deck. Por quê? Porque o Yamato diz que durante a end phase você pega um Bujin e descarta uma carta. Aí os Bujins têm efeito no cemitério pra se banir, alguns têm uns triggers específicos quando vai acontecer alguma coisa, né? Então esse é o Bujin, que é um deck de Exceed, mas a principal questão era que ele tinha um deck de Exceed que antes de explodir tinha que ser tupar e juntar o recurso. Não era jogar direto no T0, porque com a Banlist mexendo em todo mundo, ficou mais difícil os decks fazerem isso. Dava pra fazer antes no Evil Swarm, porque era bom, né, fazer o off. Dava pra fazer um Dragon Ruler principalmente, por causa do Ravine, os bebês. Dava pra fazer no Spellbook, fazer a jogada inteira já de cara, no primeiro turno. Esses outros decks aqui já não dá pra fazer tanto. Então, o que eu faço? Pra setupar a jogada. E se eu tiver um bicho, que é o Yamato, que todo turno ele pega uma carta, descarta uma, e eu vou segurando com as minhas traps até que eu consiga explodir. É daí que vem a força do Bujin, que de novo tem uma toolbox no extra deck dele aqui de cartinhas de rank 4, e o extra deck dele, traps, debunk, Black Horn of Heaven, Full House, Maxi Mind Crush e um Swift Scarecrow. É o Scarecrow que a gente conhece, né? Tá aí. Bujin vice-campeão do ICS. Vamos olhar outra decklist, Dark World. Puta deck de combo, Dark World, doidão. Tá aqui o Dark World, ó. 3 desse cara, do Beige, né? Beige, tá? 2 do Brawl, 3 Card, né? Que sai do campo e compra 2. 3 Grafa e tem a Snow. Por que não tem outro? Por que não tinha outros bichos? Eu acho que não tinha outros bichos bons. O Silva, por que o Silva não tá aqui? Pô, o Silva, tá maluco? O bicho com o Genta que você descarta e pega um Gates. Porra, se essa carta existisse na época, os caras... Da cor tier 0, tá ligado? Uma coisa que eu tenho vontade de fazer é pegar alguns decks dessa época, do formato Hat, né, que é mais ou menos dessa época. Eu acho que o Hat é depois, né, que depois vieram as mãos e os artefatos, foi depois disso aqui. Mas eu tenho vontade de pegar mais ou menos uma foto daquele momento do jogo e ver os decks que estavam no meta lá e botar pra jogar com as cartas que existem hoje da engine. Por exemplo, um Dark World, mas não é um Dark World que pega a mesma decklist do TCG de hoje e joga na época. Não, o Dark World só com as cartas da engine que existem hoje, botando pra jogar com meta dessa época. E os outros metas dessa época também usando cartas que existem hoje, como Madouche, por exemplo, sabe? As cartas que existem hoje, engine, usando lá. E as techs? As techs não. Mas a engine, sim, vai lá. Pode usar Ash Blossom? Não. Mas pode usar a Madouche nova, mas pode usar o Dark World novo, entendeu? Eu tenho vontade de ver isso, só pra ver as engines dos decks dessa época. Mas enfim, o bagulho era isso, ó. Olha a quantidade de traps que tem. Ok, e esse era o deck de combo, tá? Tá aí o deck do amigo, side deck com algumas Floodgate, um monte de Floodgate, e esse foi o deck top 4, hein? E aí tem um Firefish. O Firefish tá aqui, onde nós tínhamos o famoso Wolf Bark, né? Que de tanto ver os vídeos do Paulo, eu passei a pegar algumas manias, como por exemplo, chamar bicho que invoca alguém do cemitério de Wolf Bark. Então, tem algumas manias que a gente tem, né, de você ativa uma spell que busca um monstro, é a rota do deck. Normal summon de um bicho que pega um bicho, ele é o Stratos do deck. Alguém que mata a carta, ele dá um místico no deck. Joga uma carta do deck do cemitério, dá o Foolish no deck. Invoca alguém do cemitério, dá um Wolf Bark. Porque eu ouvi o Paulo falando isso, então, quando ele ia fazer a analogia de um bicho que invocava do cemitério, ele falava que tá dando um Wolf Bark. Porque o efeito do Wolf Bark é esse, né? Você pode escolher um fogo, Beast War no teu cemitério e faz summon dele. E aí até hoje eu ainda penso isso, né? Quando invoca no cemitério tá dando um Wolf Bark no bicho. Mas enfim, tá aí o grande Firefish. Grande Firefish onde o Spirit tava 1, tá? O Spirit tava 1. O Spirit que diz que quando ele é normal invocado, você pode escolher um nível 3 do cemitério e faz summon dele, né? O grande combo de você tributar o bicho do campo, né? O Leopard, é esse cara aqui, ó. Se esse card for normal, você pode tributar um Firefish monstro 7. Não é esse. Quem é o que se tributa pra invocar do deck? Mano, eu esqueci. Acho que é o Galo. Não lembro. Porra, foda-se também, né? Sei lá quem é que se tributa pra invocar do deck. Eu lembro que tinha uma jogadinha dessa, né? Se tributava e invocava esse cabra do deck. Aí ele dava efeito e revivia o bicho. Aí você fazia o Horse Prince. Aí o Horse Prince dá efeito e invoca alguém do deck. Aí você ia fazendo mini plusinhos, mini vantagenzinhas dessa nesse deck. E aí você tentava ganhar jogos assim. Tá aí, o deck do amigo. Tem que... Tenso um pouco de Firefish. Olha a quantidade de bicho, a quantidade de spell. Book limitado, é claro, né? 2 Maxi no main deck, revolucionário. Dark Hole tava limitado, 3 Místico no main deck, foda-se. E as traps dos amigos, olha só. Torrente, o Fiend Torrente A1, tá? Solen A1 também. Fiend Chain, Compulsório tava 1, Bottomless A1, tá aí. As boas traps A1 da época.
É engraçado quando você olha pra trás desse jeito, né? Ó, usa Veiler também, revolucionário, Maxi Veiler, Vance Fiend, o Vance Fiend não tá bom não. Assim como essas outras cartas aqui, né? Rivalry, Mistake, tarará, parará, Zombie World, Vapo. Outro deck pra gente ver, Constella. Olha o Constella, esse deck de Constella também, sinceramente eu nunca vi, entendi como que esse deck era relevante em algum ponto da história do jogo, pra falar a verdade, tá? Mas ele era. Tá aí o Constella, a engine de Fenrir que eu falei pra vocês, né? O Tank com o Bear. E é nóis. Daí tem os Constella, que o que eles querem fazer? Botar 2 bichos no campo e fazer um rank 4. Ou fazer um rank 5, que no caso é o Pleiades. Talvez seja o deck que melhor consegue fazer esse Pleiades, né? E aí você tem o Alged, que quando ele é invocado você pode Special Summon Constella da mão. Tem o Caos, que ele é invocado pelos outros e aumenta o nível de cada Constella por 1. Tem aqui o Pollux, que é um nível 4, ó, mas durante o turno que esse card foi normal invocado, você pode fazer um Normal Summon adicional de um outro Constella. E aí tem o Sombre, né? Que enquanto essa carta tá no cemitério e ela foi mandada para nesse turno, você pode normal summon um Constella com um tributo a menos. Você pode banir um Constella do teu cemitério, escolher um Constella no teu cemitério e adiciona pra mão. E aí ganha esse efeito. Nesse turno você pode dar um normal summon de um Constella a mais. É basicamente isso aí. Essas são as cartas, mano. Traps também, tá o padrão, né? Como vocês podem ver, tem um padrão aqui. Lance pra proteger, provavelmente, o Pleiades aqui, que ia tomar side da galera. E tá aí o extra deck o side deck do amigo. Tem mais deck diferente pra gente ver aqui. Acho que o Spellbook é o único que eu não vi ainda, né? Spellbook, lembrando que o Spellbook aqui já não tinha Judgment e o Fate já tava 1, tá? O Fate já tava 1, cara, o cara usando Temperance no deck dele aqui, assim como a World of Prophecy. Muito pica, mas não tinha mais o Judgment e aqui é o que sobrou do Spellbook. 3 Blue Boy, 3 Secrets ainda, beleza. 3 da Eternity aqui, 3 da Livraria, beleza, legal, mas de resto, sem o Fate e sem o Judgment, perdeu bastante. Tanto que nem usa o Jolgin no deck do amigo. Mas esse é o Spellbook aí da época, pelo menos o que sobrou dele, né? Mas cara, tá aí, um vídeo nada demais, mas é só pra gente poder dar uma olhada no passado. Eu achei interessante, eu gostei de ver isso aqui. Não sei o que você achou, mas esse é o Yu-Gi-Oh! Raiz. O Genesis é uma tentativa disso. Apesar de eu gostar pra caralho do Genesis também, mas eu só queria dar uma olhada porque isso é o Yu-Gi-Oh! Raiz de verdade. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais.